A história de Jó não faz sentido. O cara tá tentando entender. Realmente é muito difícil entender essa história, viu? Eu acho que todo mundo conhece. Jó era uma pessoa perfeita aos olhos de Deus. Satanás, ele fala: deixa eu tocar na vida de Jó que ele vai parar de te adorar. E Deus sabiamente deixa. E aí a gente entra numa discussão que é até atual. Se Deus existe, por que ele deixa tanto mal acontecer no mundo? Se Deus existe, por que ele deixou Jó sofrer tanto? Veja bem, na história de Jó, mas a partir do capítulo 4, os amigos dele começam a conversar com ele. Os amigos de Jó não eram pessoas ruins. Eles estavam falando: se você tá sofrendo, é porque você tá em pecado. Porém, Jó tava tão convicto do que ele tava fazendo da vida dele, que toda vez que um amigo dele acusava ele de tal pecado, ele começava um monólogo explicando que tudo isso que eles haviam falado era errado. Quem são vocês para me julgar? Não era algo que iria condizer com o que Jó estava vivendo antes de começar as provações. A própria mulher de Jó falava: amaldiçoa esse Deus e morre logo. Mas Jó, em todos os seus monólogos, ele fazia questão de glorificar a Deus. Qual que é o sentido disso? Jó, apesar de glorificar a Deus, ele deixava claro: Deus, o que de pecado eu tinha em mim para eu estar sofrendo tudo isso? Tem gente que trata a história de Jó como se fosse uma história que não aconteceu, é apenas um exemplo de fé, que Deus não deixaria tal provação acontecer ao homem. Eu sei que é difícil entender, eu acho que vai ter até mais vídeos sobre isso, mas a questão é: a provação de Jó não foi algo para comprovar Deus, não foi algo para dizer: se Deus existe, por que existe tanto mal? Se Deus existe, por que uma pessoa de bem sofreu tanto? Mas a questão é que depois disso tudo, ele fala no último capítulo: meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram, por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Olha, você pode colocar-se como se fosse uma passagem histórica ou como se fosse uma passagem cultural, digamos assim. A questão é: Deus não precisa de nós. O mal existe hoje em dia, falando do mundo atual, o mal existe hoje em dia não é por causa que Deus permitiu, mas é por causa que nós deixamos que o mal entrasse.